falarmos sobre a segunda bem-aventurança, né? Que nós sabemos que são inúmeras bem-aventuranças que Jesus nos trouxe no seu Sermão da Montanha. E a primeira já foi aqui comentado várias vezes no começo do ano. Então, como todo mundo já está bem praticando a primeira bem-aventurança, que é pobre pelo Espírito, que fala sobre a humildade, né? Como todo mundo já está bem humilde, já agora, então vamos avançar. Então vamos entrar num novo ciclo de proposta para a nossa reflexão. E a proposta é justamente a segunda bem-aventurança que Jesus nos fala, porque cada uma delas é justamente um degrau para a nossa emancipação espiritual. E essa nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, que diz: bem-aventurados os que choram ou aflitos, dependendo a tradução, porque serão consolados. Muito bem. Para que possamos entender essa bem-aventurança, que a priori pode achar que ela está incitando a dor, ao sofrimento, à aflição, fazendo uma apologia, longe disso, né? Não é essa a intenção que Jesus quis nos orientar. Então, precisamos fazer algumas considerações. Tendo o homem colocado o pé no caminho, após a primeira bem-aventurança, e iniciado a sua espiritualização, reconhece os desvios cometidos e procura a sua reparação. Porque na primeira bem-aventurança, quando fala sobre a humildade, e foi estudado aqui exaustivamente, é reconhecermos a nossa condição de espíritos ingênuos, simples, que precisamos nos despir dos preconceitos. Por isso, a humildade. E quando assim fazemos, passamos a ver o mundo de forma diferente. Vamos passar a ver as situações que se apresentam no nosso dia a dia de forma diferente. E dessa forma, então, dado esse início nessa caminhada, nós percebemos que cometemos inúmeros erros, equívocos a serem corrigidos. Então, essa é a ascensão que nós vamos ter para justamente a nossa iluminação. Para entendermos a proposta de Jesus nesta bem-aventurança, temos antes de compreender outros ensinos do Mestre. E que ensinos são esses? Como ponto de partida, Jesus nos apresenta Deus como Pai. Porque até então nós tínhamos a ideia de um Deus vingativo, de um Deus que ficava policiando, vigiando, castigando caso nós desviássemos das Escrituras, das obrigações. Então, Deus era aquela pessoa muito mais com caráter de justiceiro, de polícia. E Jesus vem mostrar um outro Deus, porque Jesus vem trazer a segunda revelação, que é justamente a respeito do amor, do sentimento. Então, ele tinha que dar a real grandeza do Pai. Por isso que ele apresenta, então, Deus como Pai. E vejam só, quando nós temos esta concepção, quebra uma série de paradigmas existente na antiguidade. Do tipo, se ele é pai de todos nós. Espera um pouquinho, se ele é pai de todos nós, por que eu sou escravo? E ele é liberto. Percebem? Porque o Império Romano, por exemplo, ele estava alicerçado justamente nessa estrutura social. Que à medida que ele invadia as nações e fazia dos povos que caíam na guerra, na batalha, tornavam-se escravos dos romanos. Se de repente chega uma nova postura, um novo conceito de sociedade em que não existe escravidão,
espera lá. Então vai ruir um império. Por isso que em muitas oportunidades o Império Romano aceitava e fazia vistas grossas quando havia desvios de recursos, de riquezas pelos próprios romanos com relação ao Império. Mas não admitia jamais que um senador romano, que uma autoridade romana desse alforria a um escravo. Porque assim fazendo, estaria ferindo de forma mortal a estrutura do império. Então Jesus vem justamente com essa proposta, Deus Pai. Se Ele é Pai de todos nós somos irmãos. Né? E Ele ainda vai além. Não é simplesmente um Pai justiceiro que cobra, que castiga, que pune, não. Ele é um Pai de amor, de bondade e justiça. Então, esse é um Pai misericordioso, diferente da concepção que trazia anteriormente as religiões referentes a Deus. Sendo amor, ele nos estimula ao crescimento para a nossa felicidade. Certo? Ele é amor. Então, ele não vai querer que um filho sofra simplesmente por sofrer, para castigar, para punir. Sendo amor, ele estimula o crescimento para a nossa felicidade. Então, ele vai prover os recursos necessários para a nossa autorrealização. Também, ele sendo bondade, ele nos dá as facilidades para a conquista dessa felicidade. Por ele ser bom, então ele vai propiciar o nosso desenvolvimento. Nós que somos pais carnais, terrenos, não facilitamos em muito a vida de nossos filhos? Não é verdade? Muitas vezes deixamos de fazer coisas para nossas necessidades para atender até a superficialidade, né? O supérfluo, as coisas puéreis para os nossos filhos. Imagine Deus, então, que esse sim, ele é bom, né? E amoroso. Assim sendo, também justiça corrige a nossa trajetória para o encontro desta felicidade. Enquanto nós estivermos, né, à margem do caminho certo, firme, seguro, que nos leva à felicidade, esse Pai vai nos trazer para o centro desse caminho. Vai nos tirar das marginalidades, dos abismos, dos supostos atalhos, dos caminhos, né, supostamente fáceis, mas que são pedregosos, espinhentos e que invariavelmente nos leva a precipícios de sofrimento. Então, o que Deus vai promover? A correção de trajetória. Quando pelo seu uso indevido do livre-arbítrio, porque nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Deus não nos impõe nada. Única certeza é que nós chegaremos à perfeição, à felicidade, à harmonia. Mas cada um vai optar o caminho a seguir, as tendências que queiram dar prioridades. E nessa liberdade, muitas vezes, nós nos precipitamos em erros. E quando isso ocorre, Deus então tenta nos trazer para o acerto, promovendo as correções necessárias. Então, por esse livre-arbítrio, nos precipitamos nos desvios de conduta conforme as balizas da lei natural. Porque sempre é dito na casa que Deus, né, ao criar a matéria e o espírito, para que essas duas criações divinas, que dá origem a todas as demais variantes desta criação, ele instituiu leis para que esta criação mantivesse em harmonia, em equilíbrio. Por isso que quando nós vemos um átomo, estudamos um átomo, e vemos todo o seu equilíbrio,
toda a sua energia. E nós vamos perceber que os grandes astros também trazem leis semelhantes ao átomo. Então, tudo está dentro de uma lei. Tudo que foi criado por Deus. Nós também estamos inseridos nesta lei. O que ocorre é que nós temos, às vezes, a liberdade de opção, coisa que a matéria não tem. E, ao termos essa liberdade, aí podemos incorrer em erros. E, quando assim surge o erro, o desequilíbrio, precisamos nos reequilibrar. E é essa, então, a proposta da segunda bem-aventurança. Visto isso, nesse equilíbrio de sua criação, Deus nos dá oportunidades de reparação de nossas condutas na própria existência. Essa é a razão por que nós estamos existindo no plano físico. Então, nós fazemos parte de uma coletividade, por isso que o espírito não fica solitário, isolado. Não é uma ilha. Nós temos a necessidade de conviver com outras pessoas. Porque através desse convívio que haverá as comunicações, a cooperação, o trabalho em equipe, a autoavaliação e as responsabilidades. Então, são esses conjuntos de ações que promovem a nossa melhoria e nos dá oportunidade das correções quando nós nos desequilibramos. Sendo assim, na própria existência nós temos essa oportunidade. Porém, caso não tenhamos a iniciativa da corrigenda, surgem as oportunidades de reparação e aprendizado pela cartilha das obrigações do cumprimento das leis. Ou seja, se nós não quisermos fazer a correção pelo amor, virá então a aflição, o choro, a dor. Mas isso é uma opção nossa, não é uma determinação do Pai. A única determinação existente é a correção dos atos equivocados. Percebe? Então, por isso que Jesus, quando diz bem-aventurados os que choram, por quê? Porque esses estão em processo de corrigenda. Não estão sendo castigados. E mais, também cai por terra aquela ideia da dor, o sofrimento eterno. Porque quando nós trazíamos, lá nas existências milenares, a concepção de um inferno, e o que era o inferno? Você vai ficar num local eternamente sofrendo. Você acha que Deus vai fazer com que um filho seu fique eternamente sofrendo? Nós teríamos condições de fazer isso? Se nós não temos, Deus muito menos faria isso. Então, todos nós que fomos criados por Deus, e ao ser criado por Deus, por Ele ser essa inteligência suprema, Ele não haveria de criar algo que desse errado. Consequentemente, todos nós, um dia, atingiremos a condição de maturidade, de perfeição espiritual. Até chegarmos a esta condição, poderemos sim ter nossos desvios, nossos desequilíbrios. Por isso que temos a oportunidade de reparação. E quem está passando por esse processo de reparação, nós que não entendemos às vezes o olhar maior, o olhar divino, nós consideramos que aquilo é um sofrimento, é um castigo, é uma punição. E às vezes até nós mesmos, de uma forma equivocada, falamos: Deus não é justo. Ele tem tudo, ele tem facilidade, tudo acontece
dá certo na vida dele. Comigo, tudo dá errado. Eu não acerto uma. A gente às vezes não se vê nessa condição. Isso é um equívoco. Talvez o que esteja acontecendo é que nós tenhamos uma carga maior de correção e estamos tendo a oportunidade da corrigenda. Por isso que Jesus falou bem-aventurado, ou seja, feliz. E essa bem-aventurança é uma felicidade do espírito, não uma felicidade material. Por isso que pode chocar, né, esse entendimento. Feliz quem chora, feliz os aflitos, mas é uma felicidade não da matéria, uma felicidade do espírito. Então, realmente feliz aquele que está eliminando as suas imperfeições. Tudo bem? Agora, diante desse entendimento, podemos compreender na visão do Cristo a sua afirmativa que nada tem de contraditório, mas sim de esclarecimento ao dizer que felizes os que choram, pois se encontram em processo de reequilíbrio, reparação, ou seja, de retorno à sintonia vibracional da criação que promove a harmonia e se manifesta como felicidade. Então, nós estamos lá caminhando, né, para a elevação espiritual. Essa é a primeira parte da bem-aventurança. Então, por isso que Jesus, de uma forma muito pedagógica, colocou a primeira bem-aventurança, a humildade, quer dizer, você se colocar numa condição para fazer uma análise e entender que você comete erros, equívocos. Porque tem pessoas que acham que não. Todo mundo está errado, só ele que está certo. Né? Então, essa pessoa é humilde? Não. Tem condições de desenvolver essa bem-aventurança? Jamais. Quem terá condições? Aquela pessoa que se revestir da humildade de reconhecer que errou. Que a coisa mais difícil é reconhecer que erramos. Sempre nós damos, né, N motivos. Foi o tempo, foi a má fé, foi a pessoa que me tirou do sério. Enfim, nunca assume o autor dos nossos desequilíbrios. Por isso que precisamos ter esta humildade. Entenda esta humildade, então fica mais fácil de entender os nozinhos que temos que desatar ao longo da nossa existência. Muito bem. Então, agora, vamos ver a segunda parte dessa bem-aventurança. Alguém tem alguma dúvida, queira comentar algo, ou não ficou claro? Muito bem. Quanto à segunda parte dessa bem-aventurança, devemos entender a consolação não como um ato de conformação. É assim mesmo, tem paciência, é a vida, sabe aquelas coisas que não levam a nada? De aceitação passiva dos infortúnios que venhamos a enfrentar. Então, longe disso, né? A consolação proposta pela doutrina dos Espíritos é esclarecer os porquês da nossa existência. E com isso, quando você tem ciência do porquê você está sofrendo, você muitas vezes se cala. Porque você vai perceber que a culpa reside em nós mesmos. Não adianta falar que foi o vizinho, foi o amigo, foi o parente, foi a má sorte ou coisa semelhante. Não é? Quando se fala, olha, você está devendo isso, né? Chega lá a conta lá do cartão de crédito. Nossa, tudo isso? Tem algum erro do banco. Aí você começa a ver lá o extrato,
é verdade, eu comprei isso, eu comprei aquilo, também isso, esqueci que eu tinha comprado. Aí você vai reclamar do banco? Não é? Você tem que aceitar a conta. Então, aí é que está a consolação da doutrina, porque ela te explica os porquês e mostra que, invariavelmente, nós somos os autores do nosso infortúnio. Quer de origem na presente existência ou em existências passadas que veremos oportunamente. Então, a consolação aqui expressa o entendimento das causas de nossos dissabores, que se traduzem como sofrimento e se exterioriza como choros. Né? Então, por isso que Jesus usou a expressão do choro. Então, quem está chorando está exteriorizando um sofrimento, entre aspas, ou seja, um processo de reparação, de corrigenda. E isso deve ser visto de forma positiva, não negativa. Por que a importância dessa bem-aventurança na nossa vida? Justamente porque estamos numa condição de expiação e prova. Invariavelmente, as pessoas que vêm ao plano físico não vêm aqui simplesmente para tirar umas férias do plano espiritual. Aqui estamos justamente para resgate ou para provas de ascensão. Então, é um trabalho árduo, mas produtivo. Quando a gente tem esse entendimento, a gente tem um outro olhar perante as dificuldades. Nós temos mais força, determinação, coragem para enfrentar a adversidade e sairmos vitoriosos. Muito bem. Então, quando somos esclarecidos do porquê da dor, esse entendimento ameniza a intensidade do sofrimento e estimula as ações que promovam a reparação do mesmo. Realmente, veio o extrato do cartão de crédito. Adianta eu queria achar culpado? Não. Eu fui esclarecido. O extrato está me mostrando o dia, a hora, o local e o gasto que eu tive. O que me resta? Pagar. Ah, mas eu não tenho recurso. Bom, eu vou tentar fazer hora extra. Eu vou, depois do meu expediente, fazer alguma outra coisa. Eu tenho que pagar. Eu assumi uma dívida. E se não pagar? Aí vem os juros e correções. E a dor é maior. E assim é a nossa vida de espírito. Porque muitas vezes nós repetimos e persistimos no mesmo erro. E aquilo vai, então, agudizando ainda mais a necessidade de reparação. Mas Deus é misericordioso, Ele nos dá oportunidades de desconto. Veremos a seguir. Tudo bem, então, a importância de termos consciência, né, do porquê do sofrimento. E aí, então, nós vamos buscar justamente no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, um capítulo específico, que é esse o tema, bem-aventurados que choram, né, os aflitos. É um capítulo que nos explica muito bem essa problemática que é comum na nossa atual condição evolutiva. E lá nos diz que existem causas atuais das aflições, que são evitáveis. Essas causas surgem, né, a gente sofre por uma causa que criamos na própria existência. E temos essa condição. Não sei se dá para vocês lerem aí. No fundo dá para ler? Então vamos lá. Olha, mãe, estou com sono. Vou estudar no mundo espiritual, tá? Então ele está com sono, não quis estudar, foi lá dormir, né? Aí foi fazer a prova. O que adianta estudar do lado de lá se a gente não lembra quando volta? Não é verdade?
É a tal da desculpa. A pessoa não gosta de estudar, a pessoa não estudou, não foi na aula, tirou xerox do colega. Ainda bem que aqui ninguém fez isso, né, quando estudante. Ninguém fazia. Colar, então, não, isso é coisa de espíritos, né? Então, aí, não quer estudar. O que vai acontecer na prova? Jesus fala, ajuda-te, que eu do céu te ajudarei. Estude que na hora nós vamos te intuir para você lembrar aquilo que você estudou. Mas se você não estudou, ele vai ajudar o quê? Então são causas de aflições que nós passamos que são evitáveis. Por que são evitáveis? Porque se eu estudasse, não passaria por essa aflição. Não é verdade? E assim, né, cada um vai agora aqui fazer uma reflexão no dia de hoje. Quantas coisinhas que a gente poderia ter evitado, né? Uma conversa atravessada, uma provocação no trânsito, aquela brincadeira, né, que é mais para pegar no pé, como diz, né, do outro, depois as pessoas se revoltam. São coisas evitáveis. E a gente, né, era brincadeira. Então, amar ao próximo como a si mesmo. Se coloque no lugar da pessoa. Você queria que fizesse isso com você? Né? Mas existem situações cujas causas são anteriores, né? No caso, que são inevitáveis. Aí não tem como a gente falar, eu poderia ter evitado nesta existência. Como, por exemplo, aqui. No passado, está aqui o quero mais comida. Aumente as taxas dos impostos, mandando lá o soldadinho aumentar os impostos lá no tempo do feudo, do império. Aí no presente, quero comer, mas as minhas taxas de colesterol estão altas. Certo? Que sempre é dito aqui na casa, né? A gente fala com muita frequência. A pessoa come muito doce, abusa, depois no outro dia vem como diabetes. Ah, é castigo. Olha, todo mundo come doce. Eu tenho aquela pessoa que faz aqueles pratão de comida e é magro. Eu só respiro, abro a panela, sinto o cheiro da comida, já engordei 3 quilos. Já ouviu alguém falar isso? Como as pessoas se revelam, né? É o meu caso, não como nada e eu tô. Não, eu com certeza. Olha lá, no mínimo você era um cobrador de impostos, você era um publicano. No tempo de Jesus ele era publicano, cobrador de impostos. Certo, gente? Então, vejamos alguns exemplos de causas atuais de aflições. Aflições que são evitáveis. Por exemplo, a ambição. Cada um de nós, e a doutrina nos diz, que nós trazemos um projeto de vida. E que nos será dados recursos para cumprir aquele projeto. Porque Deus não daria um projeto, ó, você vai construir uma casa, mas não te dou cimento, ferro, areia, tijolos, mas constrói a casa. Deus faria isso? Não. Eu tenho um projeto de construir uma casa. Ele vai me dar os recursos. O que ele quer de mim? O trabalho para construir a casa. Mas às vezes o que a gente quer? Não quer uma casa. Eu tenho aqui os tijolos para uma casinha de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Não, eu quero 3 suítes, eu quero 3 ambientes na sala, eu quero... E aí não dá os tijolos. É a ambição. E aí a gente sofre porque o vizinho tem e eu não tenho. Eu tenho o celular lá, o S6, já está no S9. Como que vai fazer? Eu preciso. Ah, mas ele custa só R$4.000. Eu ganho salário mínimo. Mas ele tem, eu tenho que ter. É a tal o sofrimento, a aflição evitável. E
O orgulho não é diferente, né? A imprevidência, fazer as coisas, né, sem o cuidado, sem a atenção de vida, e depois vai falar, né, no trânsito, por exemplo, a pessoa sai com o carro a toda, chega na esquina e freia. E sai e freia. Chega uma hora que o freio lá não funciona. Bateu, olha, o carro que é culpado. Ou eu que não soube cuidar do carro, eu não soube utilizá-lo. Né? Falta de ordem. Ainda bem que isso, né? Os filhos, entrar no quarto de filho é uma coisa fenomenal, né? Você quer assim, um exemplo de organização? Entra na casa do filho, no quarto do filho. Você precisa tomar cuidado para ver se não tem uma mina, uma granada escondida debaixo do travesseiro. Né? Sapato, então, você acha um aqui, o outro no quintal do vizinho. Bom, isso são os filhos. Né? Desejo sem limites. Tem gente aqui que está... Não venho mais na palestra desse homem. Desejo sem limites. É aquela pessoa que você compra, já não é mais isso que eu queria. Depois você muda o modelo. E o comércio, ele é tão, né, a indústria, ele é tão perspicaz nesse sentido, que pode ver carro, por exemplo. Muda a lanterna, o para-choque, muda a maçaneta. Mas o carro, o modelo novo é diferente. E aí te faz fazer dívida e mais dívida. E as mulheres estão no fogão, né? Eu sempre falo do fogão aqui, né? Antes era 4 bocas, depois 6 bocas, agora 5 bocas. Então, vamos entrar num acordo? Quantas bocas a gente precisa para cozinhar? Nenhum, a gente usa micro-ondas. Olha que coisa! Muito bem. Mau comportamento, falta de perseverança, uniões sem participação do coração. Pessoa que casa pelo nome, pelas condições financeiras do outro, né? Mas tendências não combatidas na infância. Né? Isso é uma coisa que está cada vez mais com essa facilidade que hoje tem, né? Porque antigamente, né? No tempo do Prone, por exemplo, bem recente, ele tomava refrigerante só no aniversário e no Natal, não era? A mãe dele comprava uma caixa de gengibirra, que passava o caminhão vendendo. Hoje, na casa dele tem todo dia, Coca-Cola, Fanta. Entra com $1 lá para ver se ele aceita. Muito bem, gente. Disputas funestas por excesso de suscetibilidade, doenças e aleijões por excesso de intemperança. Sabe aquela coisa no trânsito? A pessoa fecha você, daí você já quer sair, o motoqueiro cruzou o caminho, e aí tem um acidente, fica depois lá com aqueles grampos lá na perna, meses, né? Coisas no gênero. Coração ferido, causas o que fizemos, o que deixamos de fazer. Então, o homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. No trânsito, por exemplo, aí a pessoa vem, começa a acelerar, aí ele passa você e começa, sabe, da setinha para ver se você pega ele, aí você bate e vira o carro. Né? Isso aí eu vou decorar. Eu ia pôr até no nome do meu neto, Funestas, mas depois eu vi o que queria dizer, não quero mais esse nome. Vocês entenderam o que é essa disputa? Né? Então, tudo isso são exemplos de causas atuais. Depois a gente sofre as consequências. Bate o carro, quebra a perna, a conta não fecha no fim do mês, coisas que poderiam ser evitadas. Mas temos as aflições inevitáveis. Modo, golpes por fatalidade, coisas que independem da nossa vontade.
causas do mal que fizemos na outra vida, na maioria das vezes. Então, por exemplo, perda de entes queridos. Não tem como você evitar, né? Perda do arrimo de família, a pessoa que sustenta aquela família. Acidentes fora da previdência, quer dizer, é previdente e ele está sujeito a acidentes. Reveses da fortuna, flagelos naturais, enchentes, tempestades, coisas do gênero. Doenças de nascença, deformidades, idiotia, imbecilidade. Foi orgulhoso, pode nascer em condições humilhantes. São situações inevitáveis, né? Foi mau filho, poderá sofrer com seus filhos. Empregou mal a fortuna, pode ver-se privado do necessário. Aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Então, é justamente a proposta dessa bem-aventurança é você buscar o entendimento do porquê está sofrendo. E quando nós temos a sinceridade dessa autoanálise, nós vamos encontrá-la na atual existência, foi por isso, aquilo. Ou nesse slide. Quando não temos justificativas plausíveis, e aí nós vamos entender que corresponde ao nosso passado. Mas nunca fomos a pessoa assim, eu tive azar. Teve um sorteio, quem ia sofrer? Eu que saiu sorteado. Não, isso não existe. Certo? Conclusão. Hoje tem que ir mais rápido do que o café fraterno, né, gente? Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem, né? E a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio de cura. Então, é essa a proposta de Jesus, né? Porque ele diz, felizes os que choram, porque serão consolados. E qual é o consolo? O entendimento por que sofreu. Mas em corrigindo, passando por essa fase, promovendo a correção, serão consolados, voltarão a ter cura, voltará a ter harmonia, equilíbrio, paz, aprendizado a não cometer novamente o mesmo equívoco. É aquele caso da pessoa põe a mão no ferro quente, se queimou, não vai colocar a mão segunda vez. Criancinha que põe a mão lá na tomada toma choque. Próxima vez ela passa de largo. Aprendeu. Né? Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam de séculos de sofrimento na vida futura. Aí que entra a misericórdia do Pai. Ele não vai cobrar até o último centavo. Ele vai pedir que você pague uma parcela apenas. Parcela suficiente para você aprender a não errar mais. Então, ele não é aquele banqueiro que te empresta e quer o dinheiro de volta com o juro. Não. Deus é bom, é justo, não é isso que nós vimos? O que ele quer? Que aprendamos a não errar. Você aprendeu? Pronto, não precisa pagar mais o resto, você já aprendeu. Né? Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no porvir. Ou seja, por isso que ele diz, felizes os que agora estão passando por aflições,
Porque uma vez passando, serão consolados, terão uma vida tranquila depois. Aprendeu a lição, não vai errar mais. Consequentemente, não precisa pagar mais nada. Então, deixaremos de ter aquela coroa de espinhos que a gente sempre diz: ah, o meu sofrimento é maior. Ah, você está passando por isso, você não faz nem ideia o que eu estou passando, então. E aí fica aquela disputa, quem sofre mais, né? E ninguém faz nada por melhorar-se. Muito bem. Então, o homem que sofre, olha só que bonito isso, assemelha-se a um devedor de avultada soma a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. O 100º, 1%. Se eu não fizer, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentirá feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do credor, não lhe ficará agradecido? E é isso que Deus faz conosco, gente. É exatamente isso. Nós temos lá inúmeras dívidas. Mas se nós aprendermos com a lição 1/100, todo o restante estará quitado. 1/100. Você vai ficar triste, chateado, né? Você vai se achar que você é infeliz, que foi injusto. Mas vamos ser resignados. Porque quem fez a conta fomos nós. Quem tem que pagar a conta somos nós. Mas o credor, que é Deus, ele não exige que paguemos toda a conta. 1%. Então, aquilo que estivermos passando, que já passamos, ou que poderemos passar um dia, lembrem-se, é 1% do que de fato deveríamos passar. Apenas 1%. Por isso que não deveríamos reclamar. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, são ditosos, porque se quitam e porque, depois de haverem quitado, estarão livres, retornando ao seio do Senhor. Essa é a bem-aventurança, a segunda bem-aventurança. Eu acho que ela vem muito ao encontro da nossa realidade, que todos nós estamos passando, né, nesse momento de agudas aflições na sociedade, na economia, em vários segmentos. Então, nós devemos entender, em vez de engrossar o couro das lamentações, dos queixumes, dos protestos, façamos a nossa parte. E qual é a nossa parte? Corrigir a si mesmo. Ter outra atitude perante a dor, perante o sofrimento. E saber expressar essa atitude para aquele que se revolta, fazendo com que mude as suas intenções. É isso que nós queríamos trazer para a reflexão neste momento que todos passam. Que Jesus nos abençoe hoje